Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast, onde exploramos eventos históricos que marcaram a humanidade. Eu sou o João, seu apresentador, e hoje vamos falar sobre a história de Anne Frank, uma jovem judia cuja vida foi tragicamente interrompida pelo Holocausto. Para nos ajudar a entender melhor o contexto histórico, temos aqui Lucas, nosso entrevistador, José, nosso convidado especialista em história de Segunda Guerra Mundial. Vamos começar. José, muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Para começarmos, você poderia nos situar no contexto histórico da Alemanha na época em que Anne Frank nasceu, em 1929? Claro, Lucas. Anne Frank nasceu em 12 de junho de 1929 em Frankfurt, na Alemanha. E naquela época, a Alemanha estava enfrentando uma grande crise econômica e social, resultado da Primeira Guerra Mundial e do Tratado de Versalhes. A República de Weimar, que era o governo alemão na época, estava fragilizada, e isso abriu caminho para a ascensão dos partidos extremistas, como o Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. Como essa crise e a ascensão do Partido Nazista impactaram os judeus na Alemanha? Então, Lucas, os judeus foram particularmente alvo do Partido Nazista. Hitler e seus seguidores promoviam uma ideologia antissemita, culpando os judeus por muitos dos problemas na Alemanha. Quando Hitler se tornou chanceler em 1933, ele rapidamente implementou leis que discriminavam os judeus, culminando na promulgação das leis de Nuremberg em 1935, que retiravam os direitos civis dos judeus e isolavam socialmente eles. E foi nesse contexto em que a família Frank decidiu deixar a Alemanha, certo? Por que eles escolheram justo a Holanda? Exatamente, Lucas. A família Frank, como muitas das outras famílias judias, buscava escapar da perseguição nazista. Eles se mudaram para Amsterdã, na Holanda, em 1933, esperando encontrar segurança. A Holanda era conhecida por sua tolerância e relativa estabilidade, mas isso mudaria com a eclosão da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu na Holanda durante a Segunda Guerra Mundial? Então, a Alemanha invadiu a Holanda em maio de 1940 e o país foi rapidamente ocupado. A partir de então, as leis antissemitas foram implementadas na Holanda também. E os judeus foram obrigados a se registrar, a usar estrelas amarelas e eventualmente muitos foram deportados para campos de concentração. Foi nesse período que a família Frank decidiu se esconder, certo? Sim, certo, em julho de 1942, quando Margot Frank, a irmã mais velha de Anne, recebeu uma convocação para se apresentar para um campo de trabalho. A família Frank entrou em um esconderijo, um anexo secreto no prédio onde Otto Frank, o pai de Anne, trabalhava. José, como era a vida de Anne Frank e sua família nesse esconderijo? A vida deles no esconderijo era extremamente difícil. Eles viviam em constante medo de serem descobertos e tinham que ser muito silenciosos durante o dia. Anne, no entanto, encontrou uma forma de expressão através de seu diário, onde documentou suas experiências, pensamentos e sentimentos durante os 2 anos que ficaram escondidos. O que aconteceu com a família Frank depois que foram descobertos? Infelizmente, o esconderijo foi descoberto em agosto de 1944 e a família Frank foi deportada. Anne e sua irmã Margot acabaram no campo de concentração de Bergen-Belsen, onde ambas morreram de tifo em março de 1945, pouco antes do campo ser libertado pelos aliados. José, para encerrar, você poderia falar sobre o impacto e o legado do diário de Anne Frank? O diário de Anne Frank, publicado póstumamente pelo seu pai, Otto Frank, em 1947, se tornou um dos testemunhos mais importantes do Holocausto. Ele oferece uma perspectiva pessoal e humana sobre os horrores daquela época, sensibilizando milhões de pessoas sobre a importância da tolerância e dos direitos humanos. Obrigado, José e Lucas, por essa conversa tão esclarecedora. O Diário de Anne Frank continua sendo uma leitura essencial para entender o impacto humano na Segunda Guerra Mundial.
Esperamos que esse episódio tenha ajudado nossos ouvintes a compreender melhor o contexto histórico e a importância de lembrar dessas histórias. Até a próxima aqui no História Viva. Honorable mención.